O Supremo desempenha um papel bastante complexo, porque ele é, a um só tempo, uma corte constitucional, é também uma corte criminal para os processos com prerrogativa de foro, especialmente dos parlamentares, cumpre uma função também de corte constitucional especial no que diz respeito aos habeas corpus. Em suma, é um papel multifacetado desenhado pela Constituição de 88 e implementado desde então. Aqui se desenvolve um aprendizado institucional com as tensões dialéticas que envolvem esse papel na relação com os demais poderes, com o poder legislativo e com o poder executivo. A Corte detém um imenso feixe de poderes e tem que lidar com isto com a sabedoria necessária, com as cautelas necessárias, procurando sempre que possível não decidir tanto de forma impositiva, mas também estabelecer de algum modo algum tipo de diálogo institucional. Nós estamos vivendo, já desde a Constituição de 88, uma nova correlação de forças. Até alguns dizem que a Constituição que nasceu da Constituinte de 86, 87, 88, é uma Constituição de feição parlamentarista. Portanto, temos aí alguns sentidos nessa linha, muita força para o parlamento, que foi agregando mais força ao longo do tempo, as chamadas emendas, as emendas parlamentares, orçamentárias impositivas, agora todo esse debate mais recente sobre as chamadas emendas do relator, RP9, mostram uma participação do legislativo até mesmo na execução orçamentária, além do papel importante do executivo. No passado, já se falou, há até um texto famoso de um estudioso inglês, Hambro, sobre o presidente do Brasil como se fora um presidente das monarquias de feição imperiais, né, ou de feição imperial. Claro que isto mudou sob a Constituição de 1988 e o papel também do judiciário adensou, vamos chamar assim, essa complexidade. Tanto é que se discute muito a mudança, até mesmo a possibilidade de mudança ou a recomendação eventual de mudança do regime puramente presidencial para um regime em que nós chegaríamos a um chamado semipresidencialismo. Isto veio também da Constituição de 88, de maneira bastante clara. Acho que não há nenhuma dúvida, tanto com o instrumento de defesa de direitos individuais ou coletivos, o mandado de injunção, quanto a ação direta por omissão. O problema está na metrificação, nesse diálogo que se tem que estabelecer entre o judiciário e o legislativo ou executivo. Como cobrar a execução de políticas públicas, por exemplo. Nós vimos isso no debate que se travou em tempos recentes, desde 2020, com a política de saúde, especialmente ligada ao combate à Covid-19, em que o papel cobrou, o tribunal cobrou do executivo até exerceu um papel diferente, cobrou até mesmo a implementação de um programa de imunização, de vacinação.
Esta é sempre uma discussão e também tem que se estabelecer um diálogo para saber se estamos interpretando bem o princípio da divisão de poderes, não é? E há uma reclamação muito intensa em relação a isto. O tribunal vive, de alguma forma, uma situação paradoxal. De um lado, recebe uma imensa gama de reclamações. Todos querem que o tribunal atue ou cobre a atuação de outros órgãos. Normalmente, encerrado um debate parlamentar, aprovada uma lei, vem a questão para o tribunal. Ou tomada uma decisão em certo âmbito, no legislativo ou no executivo, vem uma reclamação para o tribunal. E depois se reclama que o tribunal deu uma resposta e que passa então a intervir em excesso no tecido político. E alguns dizem, essa não é tarefa do tribunal. Então nós vivemos esse dilema e temos que, de alguma forma, decifrar esse enigma, né? Definindo de maneira talvez mais clara quais são as questões nas quais nós devemos intervir, talvez com algum critério de importância ou essencialidade, e quais questões que são puras political question e que nós devemos deixar para o sistema político, não é? Se consideramos adequada ou não determinada solução enquanto cidadãos, não deveríamos interferir na questão. Por quê? Porque não temos parâmetro de controle. Essa distinção nem sempre é tão óbvia, né? Porque também estamos falando de parâmetros de controle um tanto quanto abertos. Essa é uma função talvez das mais difíceis no contexto da Constituição de 88. O próprio modo de escolha do Procurador-Geral, hoje se fala que tem que ser um membro do Ministério Público da União, né? Portanto, não é uma escolha como se fazia anteriormente entre os cidadãos com ilibada reputação e notável saber jurídico. Portanto, é uma escolha delimitada. E em tempos mais recentes, especialmente a partir dos governos do PT, se passou a fazer a lista, uma lista tríplice, que não tem base constitucional nem base institucional, mas se fez essa opção. E, claro, essas eleições acabavam fazendo coincidir com eleições corporativas, normalmente presidentes da associação ou ex-presidentes da Associação dos Procuradores acabavam por integrar essa lista. E nós tivemos, então, problemas, como é notório na escolha, por exemplo, do ex-procurador-geral Janot, que é talvez um dos corresponsáveis por um pouco por esse desacerto, essa barafunda institucional em que nos metemos. O presidente Bolsonaro vem e escolhe alguém fora da lista. E aí ele passa a ter contestações internas e também contestações externas. O antigo procurador-geral Brindeiro, por exemplo, foi muito criticado, especialmente pelo PT, que estava na oposição, por não dar sequência a uma série de representações. E se dizia, então é o engavetador geral, como se ele tivesse obrigado a dar sequência a todas as representações. O procurador-geral cumpre um papel de filtro também, para também não dar curso a investigações que não fazem nenhum sentido, mas que poderiam causar constrangimento, por exemplo, ao sistema político ou ao sistema partidário. Então, nós só vamos ter um juízo muito seguro sobre a gestão Aras a posteriori. Né? Neste momento há muito calor, há muita discussão e muitas imputações, há um fogo cerrado interno e há também muitas críticas por parte da mídia. Eu avalio positivamente a atuação do procurador-geral, mas eu tenho a impressão que um balanço mais seguro será feito pela história.
É sempre uma pergunta difícil, porque toda hora nós temos também surpresas, especialmente em se tratando de eleição, e uma eleição extremamente polarizada, como pelo menos aqui estamos assistindo até agora na chamada pré-campanha. Um candidato à reeleição e um ex-presidente como candidato da oposição. Mas eu tenho a impressão de que já não será aquele salve-se quem puder que tivemos em 2018. Maior preparo em relação às fake news, o TSE tem se debruçado sobre isto e tem tentado se precatar, se precaver em relação a possíveis abusos. É sempre muito difícil, né? Nós temos um novo mundo também em função da internet e precisamos estar atentos a tudo isso. Mas eu espero que todos nós, inclusive a sociedade, estejamos mais preparados para enfrentar esse desafio. Eu tenho a impressão que nós vamos ter a continuidade do combate à corrupção e precisamos que haja essa continuidade. Nós vimos agora em relação aos recursos da saúde pública e vimos muitas denúncias sobre desvios que teriam sido perpetrados. Continuamos a ter, portanto, também o germe, o vício, o vírus da corrupção e precisamos combater. Agora, claro que devemos ter o cuidado para que personagens que exerçam esse papel não passem a exercer um papel central na própria política, como se estava desenhando. Nós vimos agora a tentativa, por exemplo, do ex-juiz Moro de ser candidato a presidente da República. Temos o lançamento da candidatura do Deltan Dallagnol, não sei quantas outras figuras estão também se colocando nesse papel. Na eleição passada já tivemos essa eleição de muitos xerifes, justiceiros, secretários de segurança, coronéis tais, comandante de IPM e tal, não é? General YZ, se elegendo em nome de um certo justiceirismo. Não é? Nós devemos estar atentos a isso e devemos ser críticos em relação a essa temática e devemos tecnificar, eu acho que, e tanto quanto possível, fazermos de maneira bastante objetiva e técnica o combate à corrupção. O judiciário não pode ter partido, também o Ministério Público não pode ser um partido. Nós estamos em meio a uma reforma. Tudo indica que já as eleições de 2020, as eleições municipais, ocorreram num ambiente já reformado. Já houve a redução da representação no âmbito das câmaras municipais, porque se proibiu a coligação nas eleições proporcionais. Agora, essa mesma regra continua, permite-se a federação para também dar um sentido de adaptação aos pequenos partidos que não conseguem atingir o quociente eleitoral. Então, é uma reforma que está em andamento. Alguns prognosticam que talvez nós vamos ter 5 ou 6 grandes partidos no parlamento, com mais de 50 parlamentares cada. Portanto, nós estaríamos chegando a 300, 350 parlamentares, ou talvez um pouco mais, em 513. É um número bastante interessante, o que significa que vamos reduzir o número de partidos representados no Congresso Nacional. E isso pode ser benfazejo para um debate em torno da reforma do regime de governo. O fato é que nós estamos vivendo, primeiro, um fenômeno muito marcado na nossa democracia. Todos os presidentes, de alguma forma, passaram por uma acusação de impeachment, uma tentativa de impeachment.
E 2 impeachments foram realizados até o fim, em relação a Collor e a Dilma. Logo, é um regime muito instável. Se nós excluirmos o presidente Bolsonaro, dos 4 presidentes eleitos, 2 sofreram impeachment, não concluíram o seu mandato. E isso é um dado importante. E isso tem um custo em termos de desenvolvimento. É nesse contexto que a gente tem discutido, então, se não seria o caso de caminharmos um pouco mais e consolidarmos um semipresidencialismo, em que o presidente teria um papel, e um papel até de estabilidade, seria eleito em eleição direta, teria lá determinados poderes, chefia das Forças Armadas, chefia talvez ou indicação do ministro dos Negócios Estrangeiros, das Relações Exteriores, teria talvez algum papel em relação a veto, eventual dissolução do parlamento no caso de impasse ou dissolução da Câmara, mas não teria papel governativo. Esse seria um ponto que talvez nós devêssemos discutir, e há uma proposta agora apresentada pelo deputado Samuel Moreira nesse sentido, que eu acho que é digna de debate. Não deve ser, obviamente, algo para amanhã, para as próximas eleições, mas um debate que precisa ser maturado. Um outro dado que me parece favorecer essa ideia é aquela relativa ao papel do parlamento nas emendas orçamentárias. Hoje já é grande a participação, em detrimento muitas vezes do executivo, e sem que haja uma conexão em relação a políticas públicas. Então, a sugestão é que, de fato, aqueles que se unem em torno do apoio ao governo e recebem por isso, inclusive, emendas parlamentares, que, na verdade, apresentassem emendas parlamentares dentro de uma política de governo, dentro de um contrato de coligação e para fazer o programa, ou realizar o programa de governo. Não é? Portanto, hoje nós temos um quadro um tanto quanto desorganizado nesses termos. E o parlamento participa do processo orçamentário, mas sem a devida responsabilidade. Acho que um semipresidencialismo faria com que os parlamentares participassem diretamente do governo, aqueles que partem da base de apoio do governo e fazem a base de apoio do governo, mas com um senso de responsabilidade. Acho que esse debate deveria prosseguir.